E aí galera, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre processo administrativo? Procedimento e processo. Primeira distinção importante antes de entrar no conteúdo propriamente dito, tá certo? O procedimento são o modo como qual o processo administrativo anda, tá certo? Procedimento. O processo, ele é uma função jurisdicional, administrativa, executiva, tá certo? Ele é um conjunto de atos que se interligam dentro de um objetivo comum. Então o processo já é uma conceituação, tá certo? Bem diferente porque o processo tem uma sequência, tá certo? De atos e atividades pré-ordenadas com determinado fim. Então, só para você ter a noção do que o processo, tá? Beleza? O processo, ele tem princípios de normas jurídicas que vão ajudá-los a compreender isso acontecer em toda a administração pública. O inciso 2 da Constituição, do artigo 5º, diz o seguinte: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei, princípio da legalidade. A partir do princípio da legalidade, o Estado só pode fazer o que está na lei, e ele faz mediante processo e mediante procedimento, tá certo? O sentido que se dá do processo é um instrumento que formaliza a sequência ordenada de atos, tá certo? De atividade do Estado e dos particulares, a fim de ser produzida uma vontade final da administração, tá certo? Então, os processos podem ser litigiosos ou não litigiosos. Se ele for litigioso, vai ter uma lide ali. Se ele for não litigioso, vai ter uma sequência de atos administrativos para atingir um determinado fim. Você tem processo judicial, você tem processo administrativo, tá certo? Você tem processos de mera tramitação, você tem processos de controle mais ligados ao TCU e aos controles internos, você tem processos punitivos, sindicâncias, inquéritos, você tem processos contratuais ligados às licitações, você tem processos revisionais de benefícios, você tem processos também de outorga de direitos, concessão de uso, permissão, concessão, entendeu? Então esses são os tipos de processos administrativos que você, tá certo? Os princípios do processo administrativo são os princípios constitucionais do artigo 37, os princípios explícitos da Constituição e os princípios implícitos. Por exemplo, o devido processo legal, tá certo? Que é um princípio fundamental. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. É oriundo do direito norte-americano, do processo of law, que quer dizer, na realidade, todos os meios de prova em direito admitido e que todas as provas terão que ser contraditadas, tá certo? Então, os princípios do devido processo legal, oficialidade, então, recurso para o Estado de ofício. O Estado vai recorrer, ele tem a obrigação de recorrer com seus procuradores, seus advogados, entendeu? O interesse do Estado é o interesse coletivo, o interesse de todo mundo. Contraditório e ampla defesa, eu já falei. Então você tem aí vários, inclusive eu desenvolvi isso na última aula, e tem gente que não está indo para a aula. Boa parte da turma não está indo. Tem uma turma interessada, estudando, já que a aula é exemplificada, a aula é dialogada, você tem conteúdo, você tem coisa na internet para não fazer questões. Você tem que se preocupar com isso. Se você não está preocupado com isso, agora que nós vamos ter aula mesmo, então vamos ter que ter muito cuidado agora, porque eu não sei qual vai ser o próximo passo da instituição para aproximar mais a gente. Deve ser mediante, só um minutinho, mediante essas técnicas digitais, porque nós temos condições, tá? Os processos são públicos. Quanto mais com a lei de acesso à informação, tá certo? Espero que esse governo dê continuidade aí a essa transparência. Tá certo? Nós não estamos aí brincando, mas tem muita coisa que está voltando para ser uma coisa meio privada e não pode, tem que ser público, tudo público, tá certo? Só não é público ligados à honra, ligados à vida da intimidade, vida privada, interesses do Estado, tá certo? Interesses estratégicos do Estado, sindicância e servidor público, o resto é público, tá certo? O princípio do informalismo procedimental, né? Aquela formalidade excessiva, não pode. Isso é Estado patrimonialista, nós estamos no estado gerencial, nós temos que avançar para o estado gerencial, nós não estamos ainda, nós estamos no estado burocrático, nós temos que avançar para o gerencial, tá certo? Nós temos uma verdade material. O que é a verdade material? Eu preciso de documento. Se é proprietário do veículo, preciso do documento do veículo. Está casado, eu preciso da certidão de casamento.
Então, no direito administrativo, a verdade material é a verdade formal. Eu preciso de provas para avançar nesse meio aí, tá certo? E aí eu tenho um processo administrativo federal, que é regulado pela 9.784. Então essa lei é uma lei que vai cair na nossa prova, que regula aí o processo administrativo em nível federal, que serve como base para outros procedimentos aí, tá certo? Os princípios dessa legislação, tá certo? Que vocês devem fazer uma leitura atenta dessa lei, tá certo? Ela é nos atos que neguem, limitem o afeto em direitos, imponham deveres, encargos e sanções, dispensa de licitação, recursos administrativos, jurisprudência, tá certo? Reexame de ofício, anulação, revogação, convalidação de atos administrativos. Então, essa lei é muito importante porque ela regula o processo administrativo. Paralelo a isso, você tem o poder disciplinar, que é o processo administrativo disciplinar, que é quando o servidor está incorrendo em faltas, tá certo? Então a gente precisa ter uma base normativa aí, que normalmente é a lei 8.112/90, o governo tem que fazer reforma administrativa e quer mudar essa lei, mas essa lei é a base normativa do processo administrativo, tá certo? Paralelo a isso, a sindicância, tá certo? Que é antes de instaurar o procedimento administrativo, faz-se uma apuração preliminar do ilícito funcional do servidor, tá certo? É um caráter inquisitório, né? Não é litigioso, é um procedimento preparatório para o PAD, tá? Não esqueçam disso, preparatório para o PAD. E nesse momento tem uma discussão complexa lá no STJ e no STF, que já está superado já, que é a presença do advogado ou não durante eu coloquei essa questão lá no nosso trabalho domiciliar. Se tem que ter advogado, se precisa fazer a citação do advogado, se não fizer a citação, o advogado é obrigatório. Então, as questões complexas aí são a presença de advogado durante a sindicância, durante o processo administrativo disciplinar. Então, o inquérito é uma fase preliminar para a gente instaurar, tá certo? Depois vem o processo disciplinar principal, que vai ter 3 possibilidades: advertência, suspensão e a demissão do servidor público. Isso aí é matéria que nós vamos ver lá na 8.112, não é agora não, estou só colocando sobre o processo, tá certo? Feito o processo administrativo, vai seguir, tá certo? O procedimento não tem uma regra única, sabe? O direito administrativo não tem uma lei específica, tá certo? Então, a gente tem várias leis que regulam o processo administrativo, tá certo? O que eu preciso falar mais para os senhores, tá certo? Para vocês avançarem aí. Tem uma discussão sobre o STJ, que tinha um posicionamento sobre advogado, aí o Supremo foi e revogou a súmula do STJ, tá certo? Só para você ter uma noção. E, tá? Paramos por aqui. E iremos fazer uma provinha sobre esses 3 conteúdos: serviços públicos, bens públicos e processo administrativo. Um abraço para vocês, fiquem com Deus e fiquem em casa. Assim como estou aqui, está vendo aqui o terno e gravata aqui, gravando o vídeo para vocês. Um abraço, fiquem com Deus.